nessa aula número 2 sobre encarnação, nós vamos ver os 5 itens que faltaram, né, do nosso plano de aula, digamos assim, que é o planejamento encarnatório. Nós vamos ver como ele se dá, em linhas gerais, para espíritos pouco evoluídos, inferiores, os espíritos de mediana evolução e os espíritos superiores. Vamos falar um pouco sobre a escolha das provas, né? Será que a gente escolhe sozinho? Será que escolhem por nós? Como é que acontece isso? Faculdades morais e intelectuais do espírito encarnado, a influência do corpo nessas faculdades. Vamos falar sobre idiotismo e loucura. Mantivemos essas expressões, que são expressões da época de Kardec. Hoje nós usaríamos outros termos, mas mantivemos os termos originais das obras básicas. Vamos falar um pouco sobre um evento importante no processo encarnatório, que é o esquecimento do passado, e indícios de encarnações anteriores, né? Se a gente quiser saber quem a gente foi, ou de que tipo tem sido as nossas encarnações, qual o gênero de encarnações que nós temos tido, existem indícios que nos deem alguma pista nesse sentido, né? Vamos também conversar sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre planejamento encarnatório e a participação maior ou menor do espírito nesse planejamento. Lembrando que nós temos 3 situações distintas aí. A situação dos espíritos inferiores, que estão nas primeiras etapas, né, de evolução. A situação dos espíritos de mediana evolução, onde a gente, com boa vontade, consegue aí talvez se enquadrar. E a condição dos espíritos superiores, né? Então, esse planejamento encarnatório, ou seja, a participação do espírito neste planejamento, varia muito conforme cada uma dessas condições. E a encarnação, quanto menos evoluída o espírito, ela pode ser imposta, ela pode ser uma encarnação que a gente chama de encarnação compulsória, o que é muito comum para os espíritos inferiores. Eles não têm quase participação nenhuma nas escolhas, porque eles não têm nem evolução suficiente para escolher o que é necessário, o que é importante para eles. Aliás, para um espírito pouco evoluído, todas as experiências são muito importantes. É aquela história, né? Para quem tem tudo a aprender, toda a experiência é importante. E para eles a encarnação ela é compulsória, eles nem têm muita noção de que estão encarnando, de que desencarnaram, eles não têm muita percepção de estarem no mundo espiritual, depois na condição de espíritos encarnados. As suas encarnações vão se dando numa dinâmica sequencial, e à medida em que evolui-se mais, uma condição de mediana evolução, o espírito desencarna, fica um período maior no mundo espiritual, faz reflexões sobre sua última encarnação, participa um pouco desse planejamento futuro e tem a possibilidade de dar algumas sugestões, solicitar algumas coisas, participar um pouco na escolha de provas. Quanto mais superior é o espírito, mais autonomia ele tem nesse processo. Então, mais consciência ele tem do processo encarnatório e mais autonomia ele tem. Ele sabe melhor, né, o que lhe compete, o que ele necessita, e a ponto de que os espíritos realmente, num grau muito alto de evolução, eles podem planejar sozinhos ou quase sem nenhuma ajuda as suas encarnações quando necessário, né? Porque eles têm plena autonomia de avaliação das suas necessidades ou das suas missões, né? E de planejamento das suas futuras vidas. Então, para os menos evoluídos, a encarnação ela é compulsória e eles não têm quase consciência do que está acontecendo. Porque quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, com conhecimento de causa, né, os espíritos superiores vão planejando isso para eles, tá? É aquela história, né? Para quem tem tudo por aprender, toda experiência é útil.
Então a gente vai ver a reencarnação de Segismundo, que ela é uma reencarnação padrão, é um modelo, não que todas sejam daquela forma, para espíritos de mediana evolução, como diz André Luiz, né? Ali a gente vê um bom grau de planejamento, o futuro gênero de vida do Segismundo, do próprio corpo físico. A gente vê uma complexidade grande já no planejamento da futura vida do espírito encarnado. O que não acontece para os espíritos muito inicialmente, nos seus estágios iniciais da evolução. Não tem muito planejamento de estrutura corpórea, o gênero de vida não precisa muito planejamento, porque tudo que vier será necessidade, porque ele tem tudo por aprender ainda. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos que assistem à sua partida do mundo espírita ou do mundo espiritual, como o vão receber na sua volta? Isso depende, veja, essa palavra vai aparecer muito, né? Depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam, porque é necessário bastante encorajamento para a encarnação, como dissemos na aula passada, e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. A gente vai ver isso muito na aula que vem, né? O quanto os espíritos que têm laços afetivos com o espírito reencarnante estimulam o espírito nesse processo, o acompanham, né, nos portais, como que numa despedida, quando ele já vai mergulhar na condição de espírito ligado a um corpo físico, e às vezes o seguem durante a vida. Muitas vezes encarnarão depois dele, ou o acompanharão em espírito, e às vezes durante a vida aqui de encarnados, o espírito, nos seus desdobramentos pelo sono, tem encontros com esses amigos que ficaram no mundo espiritual, vibrando por ele, pelo êxito daquela encarnação, né? Então, se existe, se o espírito tem, praticamente todos nós temos, afeições no mundo espiritual, esses amigos, esses queridos nos acompanham nos portais, né? Até os portais da encarnação. Da mesma maneira como a gente também vai se despedir de um amigo que desencarna, então a gente vai ao velório, a gente faz uma vibração, a gente o acompanha em pensamento, que ele se adapte ao mundo espiritual. O processo é inverso, mas os fenômenos são muito parecidos. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e se nos apresentam com feições desconhecidas? Quantos de nós, quantas vezes não tivemos sonhos bons em que estávamos aparentemente entre pessoas que não conhecíamos, que nós víamos a fisionomia e não nos lembrávamos delas, como sendo pessoas conhecidas, porém sentíamos que estávamos entre pessoas amigas. Eu já tive sonhos assim muitas vezes, né? Eu falo, olha, sonhei com pessoas que eu não conhecia, as fisionomias não são familiares, mas ao mesmo tempo que eu não conhecia pela aparência, eu sentia que eram espíritos próximos a mim. Muitas vezes são amigos espirituais que deixamos e não nos lembramos deles com este cérebro físico, que é ele que nós utilizamos para nos lembrar dos sonhos. Então a gente tem a sensação que sonhou com pessoas que não conhece, mas que ao mesmo tempo a gente sente que eram pessoas amigas, mesmo que a gente não se lembrasse da fisionomia delas e ter visto essas pessoas anteriormente. Então, olha, isso acontece, espíritos que nos seguem durante a vida, são aqueles que vemos em sonho de vez em quando? Muito frequentemente o são. Eles visitam-nos, como ides ver um prisioneiro sob as chaves. Olha que coisa bonita. Eles vêm nos trazer, às vezes, uma palavra de ânimo, de estímulo, de encorajamento, quando as lutas estão difíceis, quando momentos importantes da encarnação surgem.
eles vêm, né, nos trazer a palavra amiga, como a gente às vezes liga para um amigo ou vai visitar. Olha, fica firme aí que vai dar tudo certo, esse momento é importante, daqui a pouco passa, né? Essas coisas que um amigo diz para o outro. Então, às vezes a gente recebe esses conselhos, esses encorajamentos em sonhos. E a gente não sabe, mas a gente acorda melhor, a gente acorda com mais força, com mais motivação para enfrentar os nossos desafios. Falar, eu não sei o que aconteceu essa noite, mas aconteceu alguma coisa boa, porque eu acordei cheio de ânimo, cheio de força, de fé, de entusiasmo. Eu sei que está difícil, mas vai melhorar, né? Às vezes, nos encontramos com amigos queridos que nos seguem de lá do mundo espiritual. Todos nós, quando encarnamos, deixamos uma torcida muito grande de espíritos amigos que não encarnaram junto conosco e que vibram pelo nosso êxito aqui. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Todos nós temos um grupo grande de espíritos amigos lá no mundo espiritual, torcendo por nós. Então, quem fica impressionado, às vezes, com os obsessores, não se preocupem. Se eventualmente a gente tem obsessor, a gente tem uma turma grande de espíritos amigos também torcendo por nós, vibrando por nós, para equilibrar, né, os pratos dessa balança. Escolha das provas. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o gênero de provas, o espírito mediano na evolução, ele pode escolher. Ele não escolhe o que vai acontecer em cada dia da sua existência. Mas ele escolhe, por exemplo, encarnar no Brasil, ser professor, ganhar pouco, né? Enfim, eu estou brincando, mas é uma realidade. Ele escolhe o gênero de vida, e disso vai decorrer o gênero de experiências que ele vai ter, o detalhamento das experiências que ele vai ter nesse gênero de vida, tá? Olha lá, mais uma resposta. Num outro momento, uma outra pergunta. Escolhesse o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente das vossas próprias ações. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher, com supervisão, claro, em linhas gerais, o tipo de vida, o gênero de encarnação que vamos ter. O gênero de provas que provavelmente vamos passar em decorrência desse gênero de encarnação. Os detalhes são por conta das construções que o nosso livre-arbítrio traz em cada dia, né? A gente pode tornar o nosso caminho mais difícil aqui na Terra ou mais simplificado, dependendo da maneira como a gente vê a vida, da maneira como a gente usa o nosso livre-arbítrio. Com isso, eu estou querendo dizer para vocês que não é absolutamente tudo que acontece na vida, cada detalhe, cada problema, cada dificuldade que estava previsto. Eles podem ser agravados, eles podem até ser criados por nós aqui, ou a gente pode se isentar de uma série de problemas, dependendo do nossa forma de ver o mundo, né? Eu diria que se a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem um manancial aí de oportunidades para tornar a nossa vida mais fácil e para aplanar o nosso caminho se a gente for inteligente. Mas a gente pode criar, como se diz, né? Problema. Chifre em cabeça de cavalo, encontrar pelo em ovo. A gente pode dificultar a vida ou pode torná-la muito mais suave, dependendo de como a gente olha para ela. Aí vem uma informação importante. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Então, as ligações afetivas mais importantes, que podem modificar o curso de uma vida, que podem determinar os espíritos que virão como frutos dessas ligações afetivas, formar uma família, um lar, né? Muitas vezes escolhas profissionais. Isso pode se considerar grandes acontecimentos que influem no destino, eles são previstos, eles estão programados, mas ainda assim, dependendo, o espírito às vezes pode mudar um pouco essa programação.
porque às vezes ele pode se ligar a uma pessoa a qual ele deveria se ligar, e as pessoas se encontram, se encantam, se namoram, né? Se ligam, mas elas podem se desligar num certo momento da existência. Às vezes, aquela separação, aquele desligamento não estava previsto, mas eles decidiram assim, eles escolheram assim, eles usaram o livre-arbítrio para isso, né? Então, esses acontecimentos que influem no destino de uma existência, esses estão em linhas gerais previstos. Mas mesmo esses podem sofrer alguma modificação. Então aqui a gente colocou um casal de noivinhos, né, para lembrar que essas ligações elas são importantes. Elas são ou a não ligação, né, a alguém efetivamente. Isso modifica o curso de uma vida sensivelmente, né? Você se ligar a alguém ou você não se ligar a alguém, você formar uma família com ela ou você não formar uma família, isso muda sensivelmente o rumo de uma encarnação, né? Não que seja o único grande acontecimento numa existência. Com relação à escolha das provas, os espíritos ignorantes podem escolher por si mesmos o gênero de encarnação? De certa forma, a gente já respondeu, né? Deus supre-lhe a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve e à medida em que ele evolui. Então, uma criança, às vezes se diz assim popularmente, criança não tem querer, né? Ou seja, ela quer uma coisa, mas ela não tem consciência para escolher. Ela não tem maturidade para fazer escolhas conscientes, escolhas que realmente ela possam lhe ser úteis. Ela escolhe qualquer coisa, ela fala que quer coisas absurdas. Assim também, às vezes, nós, quando somos muito ignorantes, muito imperfeitos, pouco evoluídos. Se deixar por nós, a gente escolheria coisas absurdas como provas. Por isso, nós temos uma supervisão nesse processo. Deus supre a nossa experiência através de espíritos mais experientes, traçando-nos o caminho quando nós não temos maturidade suficiente para isso. Faculdades morais e intelectuais. As qualidades morais, boas ou más, são as do espírito encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então vejam, qualidades morais, bondade ou não, generosidade, amorosidade, a pessoa que é paciente, a pessoa que tende a perdoar, que é misericordiosa, qualidades morais não são herdadas pelo corpo. Não é porque seu pai era bom que ele te deu uma carga genética boa e que moralmente você será bom. Se seu pai era bom e você for bom também, moralmente, é porque espiritualmente seu pai já trazia essa tendência e você traz também. Então, nós não devemos ao corpo as qualidades morais, e nem os defeitos, e nem as imperfeições, né? Porque se fosse assim, nós seríamos fruto da genética, né? Se eu recebi uma carga genética favorável, eu sou uma pessoa boa. Se na outra existência a carga genética for desfavorável, eu posso vir moralmente uma pessoa não muito admirável moralmente. Só que isso nós não herdamos pela genética. São heranças de nós mesmos, da nossa própria evolução. Então, olha aí, quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem encarnado. Tanto é que nós podemos ter dois espíritos que são individualidades, que encarnam cada um corpo físico, de gêmeos idênticos, que têm exatamente o mesmo código genético, que têm corpos exatamente iguais, e os gêmeos idênticos não são pessoas iguais, a não ser fisicamente, mas moralmente eles não são idênticos, né? O que mostra, prova mais do que cabal, do que evidente,
que ali naquele corpo tem algo mais, que é um espírito. E que moralmente um é diferente do outro, apesar da carga genética ser a mesma. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos com relação às nossas heranças espirituais que determinam o nosso comportamento moral. Então não adianta falar, filha de peixe, peixinho é. Seu pai tinha um determinado problema, ou sua mãe de comportamento, e o filho vai ter também. Não necessariamente, né? Não pela via da genética, da herança. Porém, se o pai tinha um determinado comportamento não muito agradável, não muito bom, ou a mãe, o filho pode aprender com isso e ter um comportamento semelhante, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é uma outra coisa. Influência do corpo com relação ao exercício, ao livre exercício das faculdades, principalmente intelectuais. O exercício das faculdades depende dos órgãos, que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Vamos complementar com a próxima. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à excelência da ferramenta. Em outras palavras, se um espírito é inteligente, ele poderá expressar perfeitamente a sua inteligência se ele possuir um cérebro, um órgão, né? No caso aí o cérebro, em perfeitas condições. Então, esse cérebro servirá à livre expressão da inteligência daquele espírito. Às vezes, um espírito altamente inteligente pode encarnar num corpo físico que tem um cérebro com algumas limitações, com algumas deficiências. Então, dependendo do grau dessas limitações, dessas deficiências, às vezes aquele espírito encarnado tem dificuldade para aprender algumas coisas, tem dificuldade para aprender a ler, tem dificuldade com números. Não significa, às vezes, necessariamente que o espírito não seja inteligente, mas às vezes que aquele corpo físico tem problemas que não permite a livre expressão desta inteligência, tá? Da mesma maneira, uma criança com problemas mentais, com problemas de desenvolvimento cerebral, de tantas causas possíveis, problemas de má formação, problemas genéticos, problemas durante o parto, e que não consegue falar, não consegue se expressar de forma inteligente, são as crianças especiais, né, os encarnados, não significa que aquele espírito não seja inteligente, e às vezes altamente inteligente. Apenas ele tem um corpo que não permite a plena expressão daquela inteligência. É como se você tivesse um exímio pianista e ele fosse tocar piano. O pianista é o espírito e sua inteligência. O piano é o corpo físico. Se esse piano está afinado, se ele está com todas as teclas ali, as notas perfeitas, o espírito, o pianista, que é um exímio pianista, ele vai fazer uma execução maravilhosa, aquela obra-prima, né, que vai ser aplaudidíssimo. Mas se ele é um excelente pianista, ele dá um piano faltando algumas teclas ou completamente desafinado, ele vai ser um péssimo músico, porque ele não tem instrumento à altura do seu talento. É a mesma coisa um cérebro com problemas. O espírito inteligente não consegue aparecer aqui na condição de encarnado através daquele cérebro com deficiências. Então, vamos ver nessa linha, né, a influência do corpo. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias, assim não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Não é o cérebro que dá inteligência, o espírito é inteligente.
E essa inteligência tende a impulsionar o desenvolvimento do cérebro quando ele está bem formado e tem a possibilidade de se desenvolver nesse sentido. O corpo, digamos aí, né, está colocado de um idiota, não gosto dessa expressão, mas de alguém que tem limitações intelectuais, pode então encerrar, conter, entre aspas, né, um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente, quer dizer, um homem que foi inteligentíssimo, um grande escritor, um grande filósofo, um grande matemático numa vida anterior, pode encarnar e se expressando como alguém que tem uma deficiência mental, por exemplo, numa outra vida? É essa a pergunta. Sim, o gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando dele se abusa. E em muitos casos, não que isso seja uma regra, em muitos casos, corpos físicos de crianças que têm deficiências na parte mental, na parte intelectual, na formação cerebral, podem abrigar, sim, espíritos geniais. E que, eventualmente, não estou dizendo que é uma regra, podem ter utilizado muito mal a sua inteligência, influenciando negativamente coletividades. E às vezes por uma expiação, ou mesmo por uma prova, aquele espírito vem com aquele corpinho físico limitado, com aquele cérebro debilitado, incapaz de se expressar inteligentemente, e às vezes isso pode representar para aquele espírito que não usou corretamente a sua inteligência como um benefício, por incrível que pareça, como uma proteção da providência divina. Porque o espírito, não tendo certeza que ele vai conseguir utilizar bem o seu cérebro, a sua inteligência e, consequentemente, o seu cérebro, novamente numa outra encarnação, às vezes tendo medo de falhar, ele mesmo acaba induzindo alguns problemas na formação neuronal desse cérebro que pode vir com dificuldades. É um processo quase que automático que pode acontecer em alguns casos. E isso acaba representando para ele uma barreira protetora para que ele não cometa deslizes que às vezes ele já cometeu lá atrás, quando ele era e continua sendo inteligentíssimo, mas não utilizou bem essa inteligência. Então, às vezes, ele precisa passar por uma experiência de privação de um órgão físico que lhe permita a livre expressão dessa inteligência, talvez para ele refletir, talvez para ele ficar protegido, né, do mau uso dessa inteligência, para que numa outra encarnação ele volte com um cérebro ótimo, pleno, exuberante, saudável, para que ele possa aí sim, com mais maturidade, usar a sua inteligência construtivamente, né, na direção do bem. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Então, uma criança que tem uma deficiência, que não ouve, que não fala e que aparentemente não pensa com clareza, ou não expressa esse pensamento com clareza, será que na condição de espírito ela tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende as cadeias que entravam no seu desenvolvimento, que as cadeias que entravam no seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Por isso que se aconselha aos pais de crianças especiais que não deixem de conversar com ela, porque ali está um espírito inteligente, apenas não conseguindo se manifestar. Isso deve ser uma prova muito difícil para esse espírito. Mas quando essa criança está prestes a adormecer, ou quando ela está adormecida, um pai de uma criança assim pode e deve conversar com ela. O que ele desejar, transmitir-lhe coisas boas, ensinamentos, pensamentos de serenidade, de forças para o enfrentamento daquela prova. E isso, tenho a certeza, o espírito registra, ele capta através principalmente nos momentos de desdobramento,
e ele se beneficia desses conselhos paternos ou maternos, e ele pode adquirir ali forças adicionais para enfrentar aquela prova, aquela expiação que seja, né, que a gente pode usar aqui como sinônimos nesse caso, que é uma prova para o espírito, que é uma prova para aqueles que são responsáveis, porque não é simples, não é fácil, sob nenhum aspecto, né, cuidar de um espírito que encarna na condição de uma criança especial. Mas com o conhecimento espírita se pode auxiliar muito esses espíritos nessa condição. Chico Xavier dizia uma coisa lindíssima, que filhos especiais costumam vir para pais especiais. Né? Esses pais também vêm, de uma forma geral, preparados para isso, para dar o apoio, dar tudo aquilo que esse filho vai necessitar. Né? Conheço alguns pais de crianças especiais, tenho uma grande amiga, mãe de uma criança especial, que é impressionante a dedicação, o amor, a mobilização daquela família inteira em torno daquele ser que veio com necessidades maiores. E é bonito de ver, né? O quanto, com certeza, esses espíritos se prepararam e a consciência que esses espíritos que cuidam dessas crianças têm, é como se eles soubessem, é como até se eles lembrassem dos compromissos que eles assumiram antes da encarnação deles e dos filhos e se responsabilizassem com tanta dedicação, com tanto amor, né? É claro, existem situações diferentes em que há abandono, em que há indiferença, infelizmente sim, mas não é a regra geral. E para finalizar então nossa aula desta noite, o esquecimento do passado. Por que que ele acontece? Por que que a gente não lembra de quem a gente foi? Quais as nossas histórias? Quais as nossas relações com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso filho? E aí nós encontramos na questão 392, o homem nem pode e nem deve saber de tudo. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Quer dizer, talvez se você se lembrasse que você errou com seu filho ou com seu irmão, você se sentisse hoje na obrigação de acertar sempre com ele. Ou até se sentisse muito diminuído, uma autoestima muito baixa em relação àquela pessoa com a qual você errou muito no passado. Mas como ele não se lembra de quem ele foi nem quem você foi, você também não se lembra de nada, ninguém fica constrangido perante ninguém. E nós podemos agir conforme nossas inclinações naturais com as pessoas, sem que a lembrança nos constranja. Então, nós podemos exercer com mais plenitude o nosso livre-arbítrio. Vejam, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, o ser encarnado. E, portanto, pode manifestar melhor as suas tendências mais íntimas, sem constrangimento, sem necessidade de se lembrar que ele errou tanto lá no passado com aquela pessoa que agora ele tem que acertar sempre. E se ele não se lembra, e ele usa o seu livre-arbítrio, e ele acertar muito com aquela pessoa com quem ele convive, ótimo, sinal que ele aprendeu bastante, e ele foi livre para fazer o que ele bem entendesse, ou para errar com aquela pessoa, ou para acertar. Se ele acertou, que bom, né? Talvez seja um completista que esteja voltando aí para o mundo espiritual e que aproveitou muito das suas experiências encarnatórias, mesmo estando esquecido do seu passado, porque já tinha tendências que naturalmente o inclinaram para o bem, então será uma encarnação muito bem aproveitada. Muito bom. E temos mais um pedacinho. Indícios de encarnações anteriores. Mas eu queria muito saber quem eu fui na encarnação anterior. Em um centro espírita bem orientado, kardecista, ninguém vai te falar quem você foi. O espírito não vai se manifestar por um médium para contar a sua história. Isso não vai acontecer.
Às vezes as pessoas abordavam o Chico, né? Falavam, Chico, o que será que eu fui? Rei, rainha, princesa na outra encarnação. E você, Chico, o que é que você foi? O Chico falava assim naquela mineirice, o Chico com certeza sabia, né? Ah, meu filho, eu não fui rei nem rainha, eu fui a pulga do leão, né? Daqueles leões que devoravam os cristãos nos circos. Ou então ele falava que era um cisco, ou que foi alguma coisa muito inexpressiva em encarnações anteriores. E que será que a gente foi, né? Será que a gente foi rei, rainha, senhor de escravos? Ou será que a gente foi escravo? Ou será que a gente foi um plebeu sem nenhuma importância? Na verdade, isso não tem relevância nenhuma. Mas se a gente quiser saber moralmente quem a gente foi, é só verificar moralmente quem a gente é. E que indícios existem em nós, né? Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Como é que faz para saber isso? Basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Às vezes a gente vê alguém que age, que tem até um porte físico, assim, uma postura corporal de rainha, né? Que quer ser servida ou servido. Pode até ser que foi. Às vezes foi alguém que foi, muitas existências, servido, né? Que não lava um copo numa pia, que não pega um copo d'água, que não se serve da comida, que tem que ser servido, né? Alguém tem sempre que fazer alguma coisa para ela ou para ele. Quantas pessoas há que a gente percebe comportamentos assim, né? E parece que o mundo veio para servi-los e não eles para terem autonomia ou até para servirem alguém, imagina. Eles jamais. Ou outras tendências várias, né, que se manifestam nas pequenas coisas da vida. Por aí a gente vai tendo uma ideia de quem a gente foi. Pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, outras que são humildes, que são simples. Já exercitaram isso em outras experiências, né? Isso não vem conosco de pronto, assim, de primeira. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Através das nossas tendências, das nossas inclinações, do nosso caráter dominante, e a gente vai ter um retrato muito fiel daquilo que a gente tem sido. A gente participando das reuniões da obsessão, a gente vê isso com muita clareza. Às vezes o espírito atualmente, ele tem um determinado padrão de comportamento, e quando o espírito obsessor vem e conta coisas de séculos atrás, ele era quase a mesma pessoa. Às vezes não contou o nome ainda, porque o espírito fala, olha, com quem você está, né? O doutrinador pergunta. E o espírito responde, eu estou lá com a Cláudia. Que Cláudia? Às vezes tem duas no tratamento. Estou com a Cláudia Navarro. Ah, mas às vezes antes do espírito dizer isso, pela descrição que ele faz, da história que ele conta, a gente já vê a Cláudia Navarro estampada ali, naquele outro ser, séculos lá atrás. Então, muitas vezes ainda a gente é hoje quase a cópia do que a gente foi lá atrás em alguns aspectos da personalidade, né? Claro que a gente acaba mudando em outros. Então, se a gente quer saber quem a gente foi, olhe para quem a gente é e você vai ter um retrato quase fiel disso aí.